A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 e 37. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto, na cidade de Jope. Jope era uma cidade a cerca de 50 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade costeira, uma cidade portuária. E foi justamente ali de Jope que Jonas embarcou no navio fugindo da ordem de Deus. E Dorcas habitava ali, naquela cidade. Dorcas do grego e no aramaico Tabita. E Dorcas era uma mulher que fazia a caridade, assistência social, ajudava as pessoas pobres, carentes, os órfãos, as viúvas. Dorcas, ela trabalhava na confecção de vestuários, de roupa, de túnicas. E ela confeccionava e fazia as túnicas e as roupas e as dava às viúvas, aos órfãos, aos pobres. E veio acontecer que Dorcas adoeceu e morreu. E então Dorcas adoece e morre. E então a morte de Dorcas causa uma comoção geral nos irmãos, porque todos a amavam. Ela era acolhedora, ela cuidava de todos, ela ajudava a todos. E foi justamente aquelas pessoas às quais ela estendia as mãos, ajudava, fazia o bem. Foram justamente aquelas pessoas. Quando Dorcas veio a falecer, foram essas as pessoas que mais sentiram, mais se comoveram. E os irmãos souberam que Pedro estava por ali. Souberam que Pedro estava perto. Estava em Lida. E então, quando eles descobrem que Pedro estava em Lida, uma cidade próxima de Jope, cerca de 16 quilômetros, então os irmãos se reúnem e mandam 2 irmãos ir avisar a Pedro sobre a morte de Dorcas. Então os irmãos vão a Pedro, e Pedro, quando ouve a notícia, vem rapidamente para socorrê-los. Dorcas era uma pessoa especial, não era qualquer pessoa. A Bíblia aqui não se refere de bens materiais. A Bíblia aqui não fala que Dorcas era rica de posses ou era uma pessoa querida pelas posses que ela possuía. Não, Dorcas era amada, era querida por aquilo que ela fazia, as obras sociais às quais ela fazia. E justamente aquelas pessoas às quais ela mais ajudou foram as pessoas que mais se comoveram, mais choraram, mais sentiram a morte de Dorcas, que adoeceu e morreu. Então eles a lavam e eles a colocam no quarto alto. Dorcas estava ali, preparada, no quarto alto. Mas os irmãos não falaram em sepultamento. Ninguém falou em sepultamento. Porém, ela estava morta. Souberam que Pedro estava por ali na região. Pedro estava em Lida. Então eles mandam 2 irmãos ir até Pedro para buscar a Pedro. E Pedro então ele ouve e vem rapidamente. Ramante ao Indecai. Pedro vem. Quando Pedro chega, as mulheres, as viúvas chorando, mostram a Pedro as obras, o trabalho de Dorcas, o que ela fazia, as roupas que ela confeccionava, demonstrando assim o caráter cristão daquela mulher, demonstrando assim quem era Dorcas. O texto bíblico se refere a Dorcas como discípula. Era uma mulher exemplar, era uma mulher que cuidava dos órfãos, cuidava das viúvas.
E quando Pedro chega ali no lugar, no recinto, então as viúvas chorando mostram para Pedro as obras das mãos de Dorcas, o que ela fazia, o que ela tinha feito, o que ela confeccionava. Ajudava toda a comunidade, que se comoveu. Não pensaram nem em fazer funeral, foram atrás do apóstolo Pedro. Aquele que conta com o sobrenatural de Deus não se conforma com a morte. Quando todos dizem, quando a situação e os fatos dizem que tudo está perdido, aquele que acredita, ele não se conforma. E foi assim com os irmãos de Jope. Ninguém falou em sepultamento, simplesmente a lavaram, colocaram em um quarto alto, chamam lá 2 irmãos e dizem assim: olha, agora você vai atrás de Pedro, porque nós não aceitamos a morte desta mulher tão bondosa, a discípula amada, a discípula Dorcas. E quando Pedro chega, ele olha para as obras das mãos de Dorcas e ele constata que realmente aquela mulher era uma mulher cristã. As irmãs chorando, mostrando as peças as quais ela havia confeccionado. E Pedro constata, e Pedro então faz todos saírem. Pedro ora ao Senhor. Primeiramente ele busca a presença de Deus para saber a vontade do Senhor. E então ele, se voltando para o corpo de Dorcas, Pedro diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, te digo, levanta-te. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que espera no Senhor não se conforma com perdas, não se conforma com os retalhamentos do inimigo. E os irmãos ali estavam no sobrenatural, agindo no sobrenatural, contavam com o milagre. Ninguém falou em sepultamento, simplesmente contaram com o milagre e disseram: agora vamos atrás do apóstolo, vamos atrás do apóstolo Pedro, que está em Lida. Pedro ouve rapidamente e vem ao encontro dos irmãos. Não se conforme com perdas. Há solução para o teu problema. Busque a presença de Deus, porque a vitória vem da parte de Deus. Deus age no sobrenatural. Ninguém vai explicar como tudo aconteceu. Ninguém explica Deus. Ninguém vai entender, mas ninguém precisa entender nada. Milagres de Deus não se explicam. Recebe a vitória de Deus na tua vida. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar, Senhor, meu Pai, esta pessoa que está orando comigo agora, assistindo esse vídeo. Vai de encontro, liberta, cura. Senhor, faz aquilo que o médico não pode fazer. Faz aquilo que o advogado não pode fazer. Pessoas que receberam sentenças, ó Pai, que receberam diagnósticos e falaram para ela que não tem mais saída, falaram para ele que é o fim. Meu Deus, mas a última palavra não vem do homem, não vem do médico, não vem do advogado, vem da parte do Senhor. Recebe a cura, a libertação e a vitória da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.